Senhor presidente, colegas parlamentares, ocupo a tribuna desta casa na manhã desta quinta-feira, último dia antes do recesso, que começará a partir de hoje, para fazer um breve balanço sobre as nossas atividades no primeiro semestre desse ano, da 55ª legislatura. Eu avalio que o primeiro semestre foi bastante positivo para essa casa. Eu que já estou no meu terceiro mandato, diria que esse foi um dos semestres mais produtivos da Câmara dos Deputados. Conseguimos desengavetar matérias que por muitos anos estavam nos escaninhos das comissões especiais ou nos escaninhos das comissões permanentes desta casa. Nesse semestre foi votado, por exemplo, a redução da maioridade penal, uma matéria que estava na Comissão de Constituição e Justiça, que veio ao plenário e que, após o recesso, irá ser votada em segundo turno. Conseguimos também nos debruçar sobre um debate da terceirização. Alguns defenderam a matéria, outros criticaram, mas conseguimos ter a coragem de poder discutir a matéria e, no caso, aprovar. Votamos também uma matéria que as ruas clamava pela análise aqui nesta casa. E eu me refiro à reforma política. Se foi a reforma política que a classe política ou a opinião pública desejava, eu diria que isso é uma outra discussão. Mas conseguimos nos debruçar sobre textos que daqui, de dentro dessa casa, saíram, podendo discutir, aprovar já, inclusive, em segundo turno a reforma política e mandando esta matéria para que o Senado Federal possa se debruçar sobre os temas aqui abordados e votados e lá dar o seu parecer e a sua conotação. Votamos também a política de valorização do salário mínimo, não só definindo como será a política para os próximos anos, como também conseguimos dar um ganho real ao aposentado brasileiro. Aqui foi votado que o aposentado terá uma remuneração igual ao índice do salário mínimo. Não sei se a presidente Dilma irá vetar este ganho aos aposentados brasileiros, mas a Câmara dos Deputados, em reconhecimento e gratidão àqueles que tanto contribuíram para o crescimento do país, votou favorável a esta matéria. Também por que não citar a flexibilização do fator previdenciário, matéria tão importante para segmentos da nossa sociedade e que aqui foram votados. O pacote. Matéria que tanto é discutida hoje no Brasil, que é a segurança pública e que o Colégio de Líderes fez questão de traçar ou reunir alguns temas importantes para a segurança pública brasileira e aqui durante uma semana foi votado o pacote de segurança pública para o Brasil. Um ganho desse primeiro semestre, matérias que estavam há muito tempo precisando ser discutidas e votadas, e graças ao trabalho, ao esforço e à dedicação desta casa, nós conseguimos votar este tema também importante para a segurança brasileira. Antes de dizer do que esperamos para o segundo semestre, eu aqui trouxe a pauta positiva, mas eu não posso deixar aqui de novamente trazer a minha indignação com algumas matérias que foram votadas justamente pela falta de verdade que foi pregado no ano anterior, no ano de eleição, quando o atual presidente da República garantiu ao povo brasileiro que não iria mexer nas garantias e direitos individuais do trabalhador. E não foi isso que foi feito. Não foi isso que foi feito. Se o Brasil precisa de um ajuste fiscal, talvez nós pudéssemos fazer um ajuste fiscal, mas não enganando o povo brasileiro. Não iludindo aquele que seguiu uma ideia de governo e que, ao ser deparado com o segundo mandato do atual presidente, viu que nada que aquilo que foi falado era verdade. O que aconteceu foi um estelionato eleitoral cometido pela atual presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, que não teve remorso em mexer com as garantias e direitos individuais do trabalhador quando mexeu na pensão por morte, no seguro-desemprego, no auxílio-doença, no abono salarial. E eu não vejo, senhores parlamentares e amigos que nos assistem e nos ouvem nesse momento, eu não vejo por parte desse governo um movimento real
uma coisa consciente para diminuir o custeio da máquina. Não se falou em nenhum momento de acabar ou reduzir com os ministérios que estão aí alocados na esplanada dos ministérios. São 38 ministérios, nenhum deles foi acabado, encerrado, fechado as portas e diminuído o custeio para a máquina. Não se vê falar sobre a redução dos cargos comissionados de livre nomeação. Não se vê o governo federal cortando na própria carne para dar, inclusive, uma demonstração exterior, uma demonstração aos investidores e ao povo brasileiro que, se é necessário fazer um ajuste fiscal, pode ser até feito, mas também se faz um ajuste dentro da máquina. Mas não. Quem paga a conta é o mais necessitado, é o que menos poderia pagar. É o povo, por exemplo, nordestino que está aguardando as obras de infraestrutura para levar água às regiões mais áridas do Nordeste, que pelo 4º ano estão enfrentando uma seca. Quem está pagando o pato é o aposentado, que a presidente Dilma já disse que vai vetar o reajuste. É o povo do Nordeste que está esperando as águas da transposição do Rio São Francisco e que não vão recursos porque o governo diz que não há dinheiro para ser empregado em obras de infraestrutura hídrica. Ou diz que não, eu vou mandar recurso, mas manda a conta gotas, o que não é necessário para que nós possamos ter dias melhores ao povo nordestino. Não manda recurso para que nós garantemos ao aposentado uma remuneração, ao trabalhador os seus direitos sociais. Portanto, eu deixo aqui novamente a minha indignação com este fato. Já ocupei essa tribuna tantas vezes para dizer da minha indignação com a mentira que foi pregada pela presidente da República ao longo da campanha, quando disse que nem que a vaca tossisse ela mexeria nos direitos e garantias individuais, pois não foi isso que ela colocou em prática logo no primeiro semestre do seu governo, traindo o povo brasileiro. Mas vamos aguardar o segundo semestre, que seja tão produtivo, presidente, como este primeiro semestre, que nós possamos votar matérias como a reforma tributária, como a renegociação da dívida dos produtores rurais. Vamos também aqui analisar o PL 1358/2015, logo após o recesso, que altera a remuneração do Fundo de Garantia do Trabalhador, dando sim, aí sim, uma demonstração no Congresso Nacional de que nós queremos valorizar o trabalhador, queremos garantir uma remuneração digna, aquele que todo dia sai de casa e volta a trazer o seu sustento e que precisa ter uma remuneração digna do seu Fundo de Garantia, ou seja, do FGTS. E dizer que vamos esperar recursos para o Nordeste, para socorrer as vítimas da seca, que venha a renegociação da dívida do produtor rural, que venha a distribuição do milho da Conab, que venha o subsídio para concluir, senhor presidente, que venham os subsídios para baratear o custo do milho da Conab que é entregue ao povo nordestino, que vão os recursos, por exemplo, ao Denox, para que ele consiga completar obras tão importantes como diversas adutoras do Nordeste, que vão recursos para finalizar a transposição do Rio São Francisco e que, finalmente, o povo brasileiro tem uma resposta desse governo, porque a resposta que está vendo é o desemprego em alta, a inflação em alta, a falta de perspectiva para um ano melhor àqueles que precisam da mão amiga do governo. E o que tem visto é as costas do governo federal, que em nenhum momento tem pensado ou trabalhado para trazer dias melhores ao povo brasileiro. Obrigado.